A primeira pergunta diz assim, de onde a pessoa descrita no texto se levantou? Então, vocês veem, a situação de quem é? Daqueles que estão acomodados. Então, esse é um sinal evidente de uma igreja que foi chamada para o trabalho, mas que se acomodou. Se o Senhor encontrar essa igreja assim, claro que essa igreja vai ficar, porque ela está acomodada. Ela se acomodou ao mundo, ela recebeu a bênção, mas ela não tem nada para fazer. Eu sou um servinho que fico no último banco, preguiçoso, não quer nada, só conversa. Então, é um assunto completamente que não engana ninguém. Essa falsa santidade. Porque eu não falo nada, porque você não fala nada, porque você não tem nada para falar também. Então, nós temos que ser claros naquilo para o qual fomos chamados. Fomos chamados para serviço. E o comodismo, e a palavra do Senhor assim, ninguém pega, esconde o alqueire debaixo da cama. Então, ninguém esconde a candeia debaixo da cama. Por quê? Porque a obra do Espírito, a candeia, ela não pode estar escondida no comodismo, mas ela tem que estar no velador, na parte mais alta, para que vendo as vossas boas obras, glorifique o Pai que está nos céus. Então, isso é condição, vamos falar bonito aqui, sine qua non. Falei, não é para estar na minha presença não, mas você dizer as bobagens aí também. Agora vejam os irmãos, comodismo ficou. Essa igreja, ela já começa a mostrar agora isso aqui. Ela não quer saber do link da igreja, ela não sabe quantos estão sendo evangelizados. Em compensação, se eu perguntar aqui, quantos que estão aqui hoje, alguns nem vão levantar a mão, que estão aqui porque pegaram um link da igreja. Quantos poderiam ser? Eu conheço alguns que estão aqui, que vieram para essa obra, porque pegaram, foi enviado para eles, um servo de Deus enviou um link para que ele assistisse o culto, e ele assistiu, e está aqui, nós temos gente aqui disso. Agora veja só, os acomodados, não, eles vão dizer quem foi que ganhou o futebol, quem foi que não sei o quê, sabe o quê? Recebeu uma bênção para viver esta obra, e está vivendo aquilo que o mundo está ditando para ele fazer. Aí você, já são os pródromos, já são sinais evidentes de que um grupo muito grande vai ficar, seja do nosso meio, seja de onde for, mas mesmo porque a palavra do Senhor diz, são poucos os que se salvam. Vamos lá. Comodismo. Na cama, acomodados, mas ela tem que vir à luz. O Espírito Santo não se mede com medida de comida. O alqueire é medida de comida. Então não se mede com medidas de comida, medida de gente. O Espírito Santo foi derramado. Então a igreja não pode reclamar de que o Espírito Santo não está sendo derramado, porque nós somos testemunhas de que o Espírito Santo está sendo derramado. Ponto final. Na segunda pergunta, diz assim, a oportunidade perdida. O que diz? Estamos fazendo uma conexão com o aspecto dessa oportunidade perdida. Está escrito aí dos marcadores proféticos, encontrados no livro de Cantares de Salomão, que se cumprem nos nossos dias. Mas vou para a terceira pergunta aqui.
para o terceiro item aqui. Cantares capítulo 5, verso 5, referido no texto. Essa palavra aqui é importante. Me levantei, a expressão me levantei. Vamos ver essa expressão me levantei, o significado dela. Faça favor colocar aqui no quadro. Me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldrabas. A palavra no hebraico aqui é Q-U-M, cum. Ele se levantou no esforço pessoal. A pergunta que eu faço, doutrinariamente, ele está certo? Doutrinariamente, ele conseguiu o que ele quer? A igreja que vai ficar, diz assim, as mãos destilavam mirra, sofrimento. Eu abri ao meu amado, abri uma parte, ela não abriu o coração, ela meia sola. Então, aqui é o esforço dela que ela vai fazer, mas o amado já foi embora. Não vai adiantar o esforço dela, nenhum, porque na salvação, a operação do Espírito Santo, a fé é um dom de Deus, não vem pelas obras, não vem porque você é religioso, mas por aquilo que o Espírito Santo está te dando e aquilo que Deus está usando na sua vida. A fé no seu coração. Então a palavra é essa. Agora, por outro lado, nós vamos encontrar outros textos. O meu amado foi ele me diz, levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Aí há uma ordem do Senhor, é um levantar diferente. Então a palavra é tecumá. Essa palavra aqui, então, vejam só, o livro é perfeito, o livro de Cantares. Tecumá é a palavra no hebraico que é usada para assim, levanta-te, querida minha, formosa minha, vem. Aqui o levantar aqui é diferente do levantar de Sansão. Sansão, quando perdeu a bênção, por que Sansão perdeu a bênção? As tranças dele foram cortadas, não foi? As 7 tranças diz respeito a quê? Por quê? O segredo de Sansão, agora vamos aqui, vamos para Sansão. Segredo. Oh, Gilberto, muito obrigado. Eu não gosto de fazer isso na frente dos outros, não, vou até baixar um pouquinho. Já deu, melhorou, hein? Então, meus irmãos, veja aqui. Sansão, quando perdeu o poder, ele era usado, foi separado para ser usado. Ele tinha 7 tranças. 7 tranças, sabe o significado do quê? Os 7 Espíritos de Deus operando na vida dele. Quando ele abriu a boca para a dona lá, cortaram as tranças dele. Antes de cortar as tranças, ele arrebentava tudo. Os inimigos vêm aí, ele se levantava e acabava com o filisteu. Mas quando ele contou o segredo, o filisteu veio e cortou as tranças dele. Quando ele se levantou, ele disse, mas vou me levantar outra vez. O poder já não era mais do Senhor, já tinha perdido. A bênção do Senhor era ele só. Agora, não tinha mais força, coisa nenhuma, porque a bênção é do Senhor, o poder é do Senhor, e ele deixou de lado, ele deixou aquela bênção, o trato que ele tinha com o Senhor, que eram as tranças, porque ele era nazireu, só ele sabia o segredo, mas ele achou que ele ainda ia resolver o problema com o filisteu. Acabou, o filisteu furou os olhos dele, botou ele para moer, fazer o que o animal faz. O homem, quando perde a bênção, ele vira animal.
ele começa a viver como um animal, rodando no mesmo lugar, cego, e o final é cair debaixo, é morrer com a idolatria e com a feitiçaria, como foi o caso de Sansão. As pessoas, se eu foi salvo, se não foi, isso não é problema meu, está lá. O que estão trazendo é aquilo que está na palavra do Senhor. Mas vejam só, nesse caso, Sansão, né, por si só, não consegue levantar. Então, ele se levantou usando com Q-U-M. Quer dizer, o esforço dele para se levantar. Ao passo que o que Deus tem e o que é profético no processo de salvação é que Deus vem ao encontro do homem. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Isso é profético, doutrinário, está no Velho Testamento, está em todo o livro de Cantares de Salomão. Vamos continuar. Mais adiante nós vamos encontrar aqui sobre a questão se refere à vontade pessoal. Uma vez que o Espírito Santo, é o mesmo assunto, né, já tinha se retirado, então não adianta o esforço mais humano, acabou. Diz assim, eu me levantei, também a mesma expressão, no 4, não é? Aquele que já conhece o Senhor, que deixou, abandonou, não funciona mais. Diz o texto, qual o motivo pelo qual a igreja infiel será espancada? Tem uma resposta aqui, diz assim, porque ela pregou o que não viveu. E estará suscetível na carne aos juízos estabelecidos para os que estão na carne. Acabou. Ela pregou aquilo que não viveu. Meus irmãos, esse é o cristianismo que está aí. Pregação e as igrejas tudo fechando. Os templos apedrejados, jovens fugindo, não querem mais nada com a igreja, para que Deus já tem normas hoje na ONU de que até o ano 30 a palavra Deus terá sido banida do mundo inteiro. Na Alemanha não se consegue mais construir templos, não pode mais. Então está tudo sendo desse jeito. A América vendendo os templos, estamos comprando até um, muito bom até, baratinho, ficou bom para nós. E nós estamos precisando de templo. Alguns aqui até podem até dispensar, mas lá nós estamos precisando. Aqui, nós temos que entender o seguinte: o levantar aqui é do Espírito. Nós temos que estar à disposição do Espírito do Senhor para que Ele realize a sua obra. Quando estamos no livro de Cantares, nós podemos passar por cima de tudo isso. A igreja, agora os irmãos vão ver as perguntas. Você quer fazer logo as perguntas, Josias? Vai ficar livre, ele gosta disso, vai. Estão prontas aí? Para o próximo seminário, para a gente poder associar isso que está aqui, a continuidade. Continuamos no capítulo 5 do livro de Cantares. A oportunidade perdida, não é o tema. Os marcos proféticos que nós identificamos no livro de Cantares, marcadores proféticos. Vamos lá, primeira pergunta. Lendo Cantares capítulo 5, verso 8, a quem profeticamente a igreja infiel faz o apelo, quando se dirige às filhas de Jerusalém, e a qual tempo profético esse verso se refere? Vamos colocar aqui, filhas de Jerusalém, se refere tanto à igreja que ficou, quanto a Jerusalém de Israel. Então, por que filhas de Jerusalém? Porque Jerusalém foi separada para adoração ao Senhor, e as filhas de Jerusalém transformaram Jerusalém
naquilo que hoje é Jerusalém. Todo mundo fica pensando que Israel dá lá um povo santo, não existe isso lá não. O mesmo mundo daqui do Brasil, de todas as partes do mundo, está lá dentro de Israel. Agora, existe lá uma turma fiel, remanescente fiel, eles são até chamados radicais, ortodoxos, com aquelas tranças, cabelo, chapéu de preto, aquelas coisas todas. Isso não é um aspecto crítico, mas é o que eles representam. Mas o mesmo Israel que precisa de salvação, lá vai conhecer a salvação lá na grande tribulação, quando eles descobrirem que o Messias não veio e o que vem é o que eles estão precisando. Então eles vão reconhecer o Messias, vão chorar, vão lamentar. Então, salvação para Israel. Não é mais para a igreja, porque o projeto com a igreja é o projeto da graça. Ele se encerra na grande tribulação. O Espírito Santo retirará a igreja, acabou. Agora são juízos. Juízo sobre Israel, para purificar Israel, e juízo sobre a igreja que vai ficar, e sobre os gentios, que não é um aspecto de muita preocupação na Bíblia. Quando fala de uma igreja que se deturpou de uma vez, da grande Babilônia, o assunto de grande Babilônia será tratado de outra forma, noutra ocasião, quando haverá um julgamento para a besta, o anticristo e o falso profeta. A grande Babilônia já está condenada, porque ela negou todo o projeto de salvação. Ela mudou tudo, desde o início. Aquilo que foi a salvação pregada pela igreja primitiva, a doutrina que ela abandonou, essa grande Babilônia. E a grande Babilônia traz com ela as filhas. Então, aquelas que acompanham, que vão se unir a ela e já estão unidas, porque abandonaram o Espírito Santo. Então, vejam só, meus irmãos. Quando você fala aqui, filhas de Jerusalém, é um mundo que vai ficar com todo tipo de contaminação, onde vem a grande tribulação. Quando a igreja que vai ficar infiel, ela vai se dirigir às filhas de Jerusalém, ela vai se dirigir a você que ficou e aos demais que ficaram. A Israel, ela sabe, essa igreja que vai ficar, ela sabe que Jesus vem estabelecer o milênio, ela sabe da grande tribulação, ela sabe que nesse período haverá salvação para Israel, ela sabe de tudo, porque ela aprendeu aqui no Manaim. Então nós temos que entender que o ensino da palavra, a doutrina, não é uma brincadeira de religião. Nós estamos tratando dos assuntos que estão à flor aí, aflorando de todas as formas. Estamos vivendo um momento de decisão. A cama, o conforto, o descanso é só na vida eterna. A igreja ou vai para a sua missão agora final, disposta, ou ela vai ficar. Quando estamos falando de ficar. Quando estamos dizendo isso, nós estamos ameaçando, porque nós não somos os donos da obra, estamos no mesmo barco, estamos na mesma situação, mas temos que reconhecer isso aí e dizer claramente: não sabemos a quem o Senhor tem chamado, não sabemos os fiéis, não sabemos os infiéis, porque agora é a rede lançada ao mar.